Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Matemática com você. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos resolver um exercício muito bacana do Enem 2012. Muito bem, gente, esse exercício, né, contrário do que muita gente fala de Enem, o Enem é fácil, o Enem é fácil, esse é um exercício de um alto nível, tá? Envolvendo um assunto que nem todo mundo domina bem, então é um exercício difícil, mas ele é muito bacana, tá? Eu vou fazer para vocês de uma maneira um pouquinho mais intuitiva e menos técnica, pensando naquele aluno que não teve acesso a esse conteúdo, mas que quer entender o exercício, tá bom? Então, o que acontece aqui é o seguinte: nós temos uma quantidade de laranjas, tá? Então, nós temos uma quantidade que a gente não sabe qual é de laranjas. Não vou pôr nome nenhum por enquanto para essa quantidade aqui. No primeiro momento, essa quantidade foi separada para os três, né, para o José, para o Carlos e para o Paulo, na proporção 6 para 5 para 4. O que significa isso? Que o José pegou 6 partes, o Carlos 5 partes e o Paulo 4 partes, tá? Então, se a gente for pensar aqui, nós temos um total de 15 partes, ok? Como assim? 6 mais 5, 11, mais 4, 15, tá? Num segundo momento, a mesma quantidade de laranjas foi separada na proporção 4 para 2. E aí, se você pegar, né, 4 partes do José, 4 partes do Carlos, 2 partes do Paulo, aqui nós teríamos 10 partes. Perceba que, como é a mesma quantidade de laranjas, as primeiras partes não são iguais às segundas. Você ficou confuso. Veja, se você tem uma mesma quantidade e você dividiu em 15 pedaços, tá? Esses pedaços são diferentes desses daqui, que aqui você dividiu em apenas 10 partes. Então, eu tinha dito que eu iria fazer de uma maneira um pouquinho mais intuitiva. Eu vou pegar e eu vou considerar a quantidade de laranjas, tá? É um número que faz parte da tabuada do 15 e da tabuada do 10, ou seja, um múltiplo de 15 e um múltiplo de 10. De propósito, eu vou fazer isso, tá? Então, eu vou considerar como se nós tivéssemos a quantidade de laranja fosse 30x. Mas o que é esse x? Não faço ideia, é simplesmente algo que me faz com que, como me dá incerteza, eu não sei, mas quantas laranjas? 30 laranjas? Não. Pode ser 60, pode ser 90, não sei quantas. Mas eu estou dizendo que ela é um múltiplo de 15, o 30 é 15 vezes 2, e um múltiplo de 10. O 30 é 10 vezes 3, tá? Por quê? Porque aí, se você tem 30x laranjas, vai dividir isso em 15 partes, cada parte aqui é de 2x laranjas, tá? Cada parte aqui é de 3x laranjas. Faz sentido isso daí para você? Veja, nós temos 30x no total. Eu vou dividir em 15 pedacinhos. 30 por 15 dá 2. E aqui, 30 por 10 dá 3, tá? Bom, o José, ele estava com 6 partes do primeiro caso aqui, ó. Então, ele estava com 6 vezes 2. Opa, 6 vezes, deixa eu colocar o vezes como uma bolinha, um 12x. Isso aqui seria o antes, tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Antes e depois. Depois, ele ficou com 4 partes, só que essa parte é de 3x. Então, 4 vezes 3x, continuou com 12x laranjas. Então, o José não mudou nada, tá? Depois vem o Carlos. O Carlos, ele começou com 5 partes, então ele começou com 10x laranjas, e depois ele foi para 4 partes, ó. Então, aí depois ele foi para 4 vezes 3x, 12x.
Então, o Carlos aumentou. Ele estava levando 10 laranjas não, minto, 10x laranjas, passou para 12x laranjas. E o José, desculpa, o José não, o Paulo, o terceiro cara, ele começou com uma proporção aqui de 4 partes, então 4 vezes 2x, 8x partes, e depois ele passou para 2 vezes 3, 6x. Então, o Paulo começou a levar menos laranjas. Então, olha, o José continuou levando 12x, o Carlos estava levando 10, passou a levar 12, e o Paulo estava levando 8, passou a levar 6. Veja que ele diz aqui no texto que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. O segundo trajeto seria o depois aqui, né? Esse aqui é o segundo trajeto, tá? Então, esse que está sendo citado só pode ser o Carlos. É o único que aumentou. E ele aumentou de 10 para 12, tá? Então, significa que o Carlos levou 12 menos 10, 2x laranjas a mais. Vou apagar aqui para não ficar confuso, tá? Você entendeu de onde vem o 2x, né? 2x laranjas a mais. Concorda? Esse 2x aqui tem que ser igual a 50. Por quê? Porque o texto fala que levou 50 laranjas a mais. Então, o x é 25, tá? Ele quer saber quanto que cada um deles transportou no segundo trajeto. Ué, cada um deles transportou, veja, está aqui, ó, 12 partes e 6 partes, né? Então, se você pegar aqui o José 12 vezes 25, que vai ser igual ao quê? Igual a 3 vezes 100, igual a 300, tá? O Carlos, também 12 vezes 25, também é 300. E o Paulo, 6 vezes 25, 150. Alternativa B. Então, eu optei, gente, por uma resolução um pouquinho menos técnica, tá? De forma nenhuma errada ou gambiarra, e de forma nenhuma pode ter certeza disso, mas eu quis, de certo modo, preservar, né, ou ajudar aqueles alunos que não tiveram acesso formal ao conteúdo de proporção direta, as técnicas de tratar com isso daí, para que você pudesse entender o exercício, né, e eventualmente até usar essa mesma técnica se aparecer alguma coisa parecida, tá legal? Deixa lá nos comentários se você achou difícil o exercício, como que você fez, como que você tentou fazer. É legal esse diálogo aí. E não se esqueça, o nosso like, inscreva-se no canal, é sempre importante o seu apoio, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.